Vida e Saúde começando mais uma vez aqui na sua tela. Seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o seu lugar, esse é o seu programa. É aqui que você vai ter um tempinho para pensar em como é que você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. Olha, isso é o plano de Deus para você. Não pense que Ele está interessado em te abençoar somente espiritualmente ou somente na sua vida financeira, no cuidado da sua casa, com seus filhos, na educação, não é? Ele também quer que você tenha vida plena, vida em abundância. E é por isso que esse programa existe aqui na grade da Novo Tempo, para que você também compreenda as bênçãos de Deus para a sua vida física, para a sua saúde integral, tá? Hoje nós vamos falar sobre mãos. Quais são os problemas mais comuns? É o assunto do Vida e Saúde aqui, tem especialistas já para falar sobre isso, mas não é só isso não, a gente tem Fighting por aqui com Tânia Santos e um bate-papo muito gostoso com o pastor Gustavo e a cantora Evelyn do NT Play Week. Você está acompanhando? Então, olha, eles são os nossos convidados especiais de hoje. Agora é o nosso momento de reflexão. Eu trago para você aqui a frase, ou na verdade o verso da Bíblia que está lá em João 8,12. É o verso da meditação da mulher de hoje. Essa meditação está muito boa. E esse verso de João 8,12 diz o seguinte, olha, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você está precisando de um pouco mais de claridade aí das suas ideias, dos seus pensamentos, dos seus planos? Busque Jesus, que Ele vai iluminar, Ele vai trazer essa luz que você precisa. É Vida e Saúde começando, a gente vai ali, volta já, não sai daí não. Muito bem, estamos de volta. Hoje vamos falar sobre as mãos, os cuidados que a gente precisa ter, os principais problemas. Nós temos aqui, olha, 2 esquemas mostrando mãozinhas e eu quero que você olhe bem para suas mãos aí agora, essas mãos preciosas que Deus te deu. Tá tudo bem? Você não tem sentido dor, você não percebe nada de diferente aí? Eu espero que sim, mas hoje a gente vai falar de algumas situações que podem gerar problemas e no funcionamento das mãos. Vem pra cá porque eu quero que você faça parte dessa conversa. Sabe como? Contando pra gente se você tem alguma dúvida ou comentário sobre as suas mãos. Manda essa sua resposta ou dúvida pra cá no nosso WhatsApp pelo QR Code aqui na tela, isso. Ou então digitando 12 98266 0004. Esse é o nosso WhatsApp, já pode salvar aí na sua agenda porque você pode falar com a gente todas as tardes aqui no momento em que estivermos fazendo Vida e Saúde junto com você. Muito bem. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre as mãos, nós estamos conversando hoje com o Dr. Antônio Carlos da Costa, ele que é cirurgião da mão e é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Doutor, bem-vindo, obrigada por participar com a gente, tudo bem aí? Bem, Teru, é um prazer grande para mim falar sobre as mãos, né? A mão que é a principal ferramenta do homem. Nós sempre falamos que a cabeça pensa e o corpo executa, quer dizer, é como se a mão fosse uma extensão do nosso cérebro, né? E é com a mão que nós trabalhamos, é com a mão que nós fazemos carinho, é com a mão que nós abraçamos, é com a mão que nós oramos, né? Então a mão é uma obra divina, né? É uma dádiva. É uma máquina perfeita, uma dádiva, é uma máquina perfeita, né? E é sim, doutor, e olha, é uma pena que muita gente só olhe com valor assim para as mãos ou só agradeça a Deus pelas mãos quando ela deixa de funcionar adequadamente, quando sente uma dor, quando um dedo não tá... Quando a gente corta o dedo, por exemplo, é que a gente sente, né, que a mão realmente tem um valor muito grande, porque um cortezinho pequenininho pode atrapalhar tanta coisa na nossa vida, não é? Sem dúvida. Eu sempre falo assim, imaginem vocês acordando hoje sem as mãos, indo ao banheiro lavar o rosto sem as mãos, indo para a cozinha sem as mãos. Ou tentem vocês escovarem os dentes com a mão esquerda,
vocês vão machucar a gengiva, vocês não vão conseguir. Então, assim, as mãos, elas são muito importantes em todas as atividades, em praticamente todas as profissões, em praticamente tudo, né? A mão é a nossa máquina principal, é a nossa principal ferramenta, né? E sempre assim, quando nós lesamos, é que nós, como em tudo na vida, né? Nós temos muitas coisas boas, de repente, quando nós perdemos, aí sim que nós vamos dar conta de que nós tínhamos uma coisa fantástica conosco, né? Isso é assim, o ser humano é assim, né? Doutor, eu me lembro que na minha primeira gestação, e todas elas, na verdade, um dos momentos que eu mais me emocionei foi quando eu vi os dedinhos, as mãozinhas, o médico contou lá 1, 2, 3, 4, 5, contou 10 dedinhos e eu fiquei pensando que realmente já tinha alguém único. As mãos também têm as nossas digitais. Agora, a gente mexe dedos, a gente pega objetos, a gente cozinha, a gente se limpa, a gente prepara tanta coisa com as mãos, mas não sabe todo o esquema que está fazendo essa mão funcionar. Vamos trazer na tela uma animação mostrando o funcionamento da anatomia e eu queria que o senhor comentasse quais são os esquemas ali envolvidos. Correto. A mão, então, ela é formada por 29 ossos. Então, assim, só nesse pedacinho nós temos 29 ossos, temos aproximadamente 30 músculos que agem na mão, temos nervos que dão tanto a motricidade quanto a sensibilidade, temos vasos, temos artérias que irrigam e veias que drenam, temos ossos, ligamentos, temos articulações, quer dizer, tudo isso faz parte desse movimento complexo, né? Vocês podem notar, por exemplo, que tem prótese para a perna, mas não tem prótese boa para a mão. Por quê? O homem não conseguiu reproduzir ainda uma máquina que tivesse movimentos tão finos e uma prótese, por exemplo, que não tenha sensibilidade, quando eu pego, por exemplo, algum copo, se eu apertar muito, eu quebro o copo, e se eu apertar pouco, o copo cai. Então, essa sensibilidade, ela é fundamental para que essa mão funcione bem. E esses movimentos finos, eles dependem dessa interação entre ossos, ligamentos, tendões, nervos, músculos, né? E a pele também. A pele da mão é uma pele única, né? Tanto a pele da palma da mão quanto a planta do pé, elas são peles únicas. Então, a palma tem uma pele mais consistente e mais firme. Para quê? Para que eu consiga pegar o objeto. E a pele do dorso da mão é uma pele um pouco mais flácida para que permita que eu faça a movimentação da mão. Olha, que interessante. Você já tinha parado para pensar em tudo isso sobre a sua mão? Eu não tinha pensado na função dessas diferenças de textura, de espessura, de resistência da mão, mas Deus é um Deus perfeito, um Deus que realmente faz as coisas bem feitas, bem planejadas. Agora, doutor, a gente pode enfrentar problemas, ou as mãos podem enfrentar problemas de saúde também. Vamos falar sobre os mais comuns? Vamos. Então, assim, nós temos mais ou menos três grandes grupos. Primeiro, são as congênitas, né? Que tem aquelas pessoas que nascem com os dedos juntos, ou com o dedo a mais, e uma série de outras deformidades. Depois, nós temos as traumáticas, né? Que, por exemplo, a pessoa cai com a mão, quebra o rádio, né? E falando sobre o rádio é o osso que mais quebra no adulto, né? E o rádio, muitas vezes, quando a pessoa cai, uma queda mais ou menos simples, não uma queda de 2, 3 andares, nada, mas uma queda simples, isso mostra que esse osso pode estar com osteoporose, né? Seria aqui, doutor? Seria em outro grande grupo? Não, o rádio é esse osso de cá, tá? Aqui, ó. Ah, aqui dentro, então. Não, é aqui mesmo. Isso. É aqui, perto do pulso já, né? Isso. Um pouquinho mais para baixo, isso mesmo. E aí você tem o outro grande grupo, que são daquelas doenças que vêm após a menopausa na mulher ou no homem um pouco mais tarde, né? Que tem, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, né? Que é o nervo mediano que dá a sensibilidade para essa área da mão aqui. Ele é comprimido e os dedos ficam formigando. Temos o dedo em gatilho, que é muito comum também. Quando a pessoa abre e fecha a mão, ela faz um cloquezinho, né? Um cliquezinho aqui, que é o tendão ficando preso aqui. Isso caracteriza o dedo em gatilho. Temos as osteoartroses,
E agora, um grande problema é o uso do telefone celular. Eu vou pegar o meu aqui. Então, esse movimento aqui, vários movimentos com o polegar, ele é ruim, né? Porque o polegar não foi feito para ficar fazendo muitos movimentos. E quando eu vejo jovens no consultório, eles mexendo no celular, assim, eu tenho certeza que eles serão futuros pacientes meus. Eles mexem tão rápido, são tantos movimentos por minuto, que eu tenho certeza que daqui a alguns anos eles terão dor, principalmente nesse ponto de cá aqui, que é a base do polegar. Olha só, eu não tinha parado para pensar nisso também, doutora. Esse programa está sendo revelador aqui, porque a gente já ouve falar muito sobre o uso do celular e problemas na cervical, mas no dedão realmente faz muito sentido, porque é um movimento muito repetitivo, longas horas, né? Tem também as pessoas que jogam muito, então fica também numa espécie de tensão ali, repetindo o mesmo movimento. Chegou uma interação, doutor, que eu quero trazer na nossa tela. Vamos ver quem é que está aqui agora com a gente. É o Tony Felipe, ele disse o seguinte: muitas vezes eu estalo os dedos e minha mãe falou que pode fazer mal no futuro. Isso é verdade? Peru, esse é um grande mistério ainda, né? Você vê que nós estudamos muito as mãos e não tem ainda uma certeza do que provoca o estalo, né? E se tem alguma relação com o desgaste precoce ou não. Não tem uma resposta ainda absoluta. Em dúvida, eu peço para evitar. Legal. Eu tenho alguns pacientes que falam que eu sempre estalei e agora começou a doer minha mão. Né? Melhor, na dúvida... O nosso corpo tem uma coisa... Nossa, doutor, mas a dor é boa? Ela é ótima. Ela é ótima para dizer se eu devo continuar ou se eu devo parar. É um alarme, né? Assim, por exemplo, você está com dor em algum lugar, você está com um sapato com um preguinho no sapato, e começa a doer, lógico, né? É como se o corpo falasse assim: Teru, para de andar que está me machucando, né? Tá? Então, nós temos sempre que respeitar a dor. A dor é um sinal super importante de que algo está errado. Ele deve ser respeitado. Vamos dar uma olhada, então, nas principais causas dos problemas? Vamos dar uma olhada porque talvez você seja uma pessoa com problemas nas mãos, que tenha dor, que tenha limitações, que tenha mau funcionamento. E agora a gente está na hora de entender por que isso aconteceu. Doutor, olha aqui, ó. Fazer muitos movimentos repetitivos. Tá. Bom, é o seguinte. Todos os nossos tecidos, osso, tendão, nervo, qualquer tecido nosso, ele tem uma capacidade de regenerar quando ele é traumatizado. Então, todo movimento provoca uma microlesão. E essa microlesão, quando ela não é muito grande, o corpo consegue repará-la. Imagina uns movimentos repetitivos e eu vou provocando microlesões repetitivas. Essas microlesões repetitivas viram uma macrolesão. E quando passa da capacidade do nosso corpo de repará-las, ocorre a dor, a doença. Então, por exemplo, nossa mão não foi feita para ficar horas e horas mexendo no telefone celular. O nosso corpo não foi feito para ficar carregando o mesmo peso durante 12 horas seguidas, né? E tem nossa perna, ela não foi feita para correr. Desculpa. Tem atividades laborais também que acabam exigindo um pouco mais de movimentos repetitivos, né, doutor? Uma costureira, uma pessoa que borda, uma pessoa que, de repente, faz alimentos, né, com as mãos. Enfim, muitas atividades que acabam, que podem sobrecarregar esses movimentos aí repetindo, não é? Sem dúvida. E nessa, que é uma das causas, que é a tenossinovite, né? Então, o que é a tenossinovite? Nós temos o tendão e temos uma capa em volta dele chamado tecido sinovial. E esse tecido sinovial, com tanto movimento, ele pode inflamar. Então, é mais uma doença bastante comum, né? Na mão e nos punhos, que é a tenossinovite. Muitas vezes causada... Isso é muito comum também, essa tenossinovite, em mulheres após a gestação. Isso é muito comum, principalmente nesse ponto de cá, aqui, ó. Olha só. E é o que nós chamamos de tenossinovite estenosante de Dequervain. Esse nome grande, bonito ou feio, não sei, essa doença é muito comum porque quando a criança nasce, a mãe geralmente carrega
dessa maneira aqui, ela amamenta dessa maneira aqui e força muito essa parte de cá. Então, é uma sobrecarga, não uma sobrecarga de muitos movimentos, mas sim uma sobrecarga de você ficar muito tempo parado. Súbita, uma sobrecarga uma mudança estática. súbita de posição. Vamos dar uma olhada em outro problema, outra causa aqui, doutor. Olha, causas de problemas nas mãos. Infecções. Que tipo de infecções podem afetar as mãos? Teoricamente todas, mas a mais comum é aquela no canto da unha aqui, né? Que ou da pessoa que põe a mão na boca por muito tempo, eventualmente por algum alicatinho de unha contaminado, né? Essas são as causas principais. E tem algumas doenças, por exemplo, que as pessoas que têm, por exemplo, diabetes, elas têm mais chance de ter infecções na mão, por ter uma defesa um pouquinho diminuída. Olha, o senhor falou aí de diabetes, né? Mas as doenças reumatológicas também podem trazer problemas para as mãos. Funcionamento, deixar aquela mão mais enrijecida, não é? Isso mesmo, né? Você falou bem, Teru, é o que nós chamamos de rigidez matinal. Por quê? Com a inflamação, essas articulações elas ficam mais volumosas, elas ficam com mais líquido. E quando a pessoa acorda pela manhã, ela ficou muito tempo com essa mão parada e a mão fica rígida. Então ela tem que começar a mexer para conseguir fechar a mão completamente. É como se ela ordenhasse a mão, né? Com esses movimentos você ordenha, você enxuga um pouco a mão e durante o dia você readquire a movimentação. Felizmente agora, essas doenças reumáticas, com essas drogas novas, nós temos recebido muito menos casos graves do que antes. Isso é uma dádiva também, né? Que bom! Essas drogas novas, são fantásticas, né? Olha outro problema aqui, doutor, que pode causar problemas nas mãos, os tumores. Tumores, Assim, a mão, teoricamente, ela pode ter tudo, né? Que nem qualquer outra parte do nosso corpo. E dos tumores, o mais comum, que na verdade não é bem um tumor, é um pseudotumor, que é o cisto sinovial, que é muito comum, que é uma bolinha que pode estar aqui na face dorsal, pode estar aqui na face volar ou, eventualmente, aqui nos dedos também. Dói, chega a doer, chega... frequente. Pode ter dor, principalmente quando faz esse movimento aqui de uma flexão de braço ou vai sair de uma piscina, por exemplo, né? Isso pode ter dor. Tá. E geralmente o cisto, ele é benigno e muitas vezes ele cura sozinho, né? Mas você pode ter tumores malignos até. Felizmente é muito pouco frequente tumor maligno na mão, muito pouco frequente. Mas pode ter? Pode, né? Então assim, o que eu aconselho? Apareceu algum carocinho na mão? Procura um especialista em mão que ele vai ver se tem que tirar ou não, né? Muitas vezes com radiografia, ultrassom, ressonância, você consegue ter uma ideia se ele é um cisto mais para benigno, mais para maligno, se ele vai curar sozinho ou se não vai curar sozinho. Muito bom, importante. Olha, outro problema que pode atrapalhar o funcionamento da mão, problemas hormonais, doutor. Aí a gente está falando daquela sudorese nas mãos? Assim, a sudorese é um pouquinho diferente, né? Mas as alterações hormonais, a mais comum tem o hipotireoidismo. Geralmente você também tem uma tendência a ter acúmulo de líquidos, e principalmente nesse nervo aqui, que é o nervo mediano. E com isso, é mais comum você ter a síndrome do túnel do carpo, né? Como a própria diabetes também é uma alteração hormonal, né? E o diabético tem mais síndrome do túnel do carpo, tem mais dedo em gatilho, tem mais tenossinovite do que a média, né? Então tá bom. Da população. E a menopausa, Teru, é uma alteração hormonal também. Ela é natural, né? Ela é natural, mas é uma alteração hormonal. E tem muitas doenças que vêm após a menopausa, né? E que são essas que eu falei. O túnel do carpo, dedo em gatilho, tenossinovite, né? Vamos dar uma olhada nesse outro aqui ainda, doutor. Alguns traumas, cortes, tombos, pancadas. Isso tem muito, né? Vamos começar pela casa, né? Cozinha, né? Cozinha você tem a faca. Existe até uma lesão que, em Minas Gerais, eles chamam de lesão do pão de queijo. O que é isso? Você congela o pão de queijo, ou congela a carne, congela qualquer coisa, e você vai com uma faca tentar tirar. Quando você coloca a faca, essa faca escapa e pega a mão de trás, né? Isso é muito comum. Tomem cuidado com isso aí, pelo amor de Deus. Isso é muito comum, muito comum. Então, tomem cuidado.
As quedas também são muito importantes, então evitem tapetes em casa, evitem superfícies muito escorregadias, evitem subir em banquinho, pelo amor de Deus. Isso eu falo sempre para minha mãe, para minha sogra, não subam em banquinho, pelo amor de Deus. Isso vocês vão cair e vão ter fraturas graves, né? Evitem, pelo amor de Deus. Tem que prever, né, doutor? Fraturas. Tem que prever, sem dúvida. A criança com porta é muito comum. Criança com um copo de vidro, não dê copo de vidro para a criança, pelo amor de Deus. É que eu estou sendo até um pouco enfático, por quê? Eu vejo muitas lesões dessa maneira, né? Doutor, eu vejo muito, é que tem muito, né? Eu tenho uma aqui também que é muito comum da dona de casa, da diarista, da pessoa que trabalha com serviços do lar, que é atividade com quente, água quente, passar roupa e depois o frio. Isso também pode atrapalhar, pode trazer problemas para as mãos? Olha, Teru, isso não tem muita comprovação, viu? Que isso seria ruim, não. Então, não é muito problema, não. Tá bom. Bom, mas é uma queixa comum. Muito mito ainda em cima disso, né? Tá? É uma queixa comum que as mulheres acabam relacionando, né? Agora, eu queria saber... E às vezes, o que acontece? Pois não, pode falar, Teru. Não, pode falar, doutor. Então, assim, geralmente quem tem mão boa, você pode fazer o que quiser que não tem problema. Tem algumas doenças que quando você entra em contato com o frio ou fica nesse contraste, ela pode se manifestar, ela pode piorar um pouquinho, entendeu? Entendi. Mas o problema não é, assim, uma mão saudável de um sujeito saudável, geralmente não tem problema nenhum, não. Então tá bom. Agora, doutora, a gente quer proteger essa mão. Existem exercícios que podem ajudar nesse fortalecimento das articulações? É assim, existem, para cada doença, você tem um tratamento específico, né? Não tem um exercício próprio para tudo. E como a mão, você tem diversas doenças, e muitas delas você até deve fazer repouso, deve parar de fazer exercício com a mão. Então, assim, é muito difícil eu falar assim, ó, façam esse exercício para a mão. É difícil. Tem algumas doenças que alguns exercícios melhoram e outros exercícios pioram. Então, o que eu recomendo? Tem algum problema na mão? Procure um especialista que ele vai dizer o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, para essas dores aqui no polegar, se eu ficar mexendo muito isso aqui, eu vou piorar a dor. Mas eu posso, por exemplo, tratar primeiro a dor para depois fortalecer essa musculatura aqui, para que eu tenha essa base do polegar um pouco mais estável. Então, assim, a cada caso é um caso, né? E fica muito difícil eu falar assim, ó, faça esse exercício, né? Sendo que tem situações que eu devo até parar de fazer o exercício, né? Eu acho que a recomendação... É muito difícil de nós... talvez a recomendação mais adequada seja, sentiu algum problema, sentiu alguma dificuldade, sentiu dor, a dor é uma sirene aí, o seu corpo está avisando que tem alguma coisa errada, procure um especialista para que ele te direcione no melhor tratamento, na melhor conduta, junto com você, discutindo a sua ocupação, discutindo aí as suas... o que é que você pode fazer na sua rotina. Doutor, quero agradecer pela conversa aqui de hoje, foi muito legal, viu? Eu que te agradeço. E quando precisar, é só chamar. Vamos marcar outras... Foi um prazer grande para mim, Teru. Prazer é nosso também, doutor. Eu vou indicar aqui o site que você pode buscar mais informações a respeito do doutor. É cirurgiadamão.org.br. Esse é o site, cirurgiadamão.org.br. E também pelo Instagram, dá para você correr lá e dar uma olhada, vasculhar todo o material disponível sobre o funcionamento da mão. É a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, SBCM Cirurgia da Mão, é o @ no Instagram. E eu quero agradecer mais uma vez de coração sua participação aqui, doutor. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Bora para o intervalo?
Vamos, porque nós vamos fazer exercício físico aqui com Tânia Santos. Ela vem com um treino gostoso, vai ter fighting pra gente dar um nocaute no sedentarismo, na preguiça, pra terminar essa semana bem. Bora? A gente vai ali e volta já. E ainda hoje tem bate-papo bom também com o pastor Gustavo e a cantora Evelyn do NT Play Week, que você acompanhou aqui essa semana. Até já!